Olá, oitava série, professor Fernando de Matemática. Estarei substituindo a professora na aula de hoje. Vou passar para vocês Matemática, apostila página 13, potências de expoentes racionais, tá bom? Então, o que são essas potências de expoentes racionais? Até agora nós fizemos potências de expoentes inteiros, ou seja, os números elevados a outro número, né? E agora nós vamos trabalhar com expoentes racionais. Por exemplo, 3 elevado a meio, 2 elevado a 1/3, menos 81 elevado a 2/3, ou seja, um número inteiro elevado a uma fração, tá? Essas são as potências com expoentes racionais. Dados A pertence aos reais, N pertence aos inteiros e M também aos inteiros, define-se como A elevado a M sobre N é igual a raiz de A elevado a M elevado a N. Em linguagem comum, toda potência de expoente racional, ou seja, toda potência com expoente, uma fração com N, né, diferente de zero e M e N inteiros, é igual a raiz de índice N, né, que é o dominador do expoente, de base elevada a M, numerador do expoente. Dessa maneira podemos escrever. Aqui, pessoal, a raiz de 2 nós podemos falar que é igual a 2 elevado a meio. A raiz de 2 elevado a 3, podemos dizer que é 2 elevado a 1/3. E raiz de 4/25 elevado a 5, nós podemos dizer que é igual a 2/5 elevado a 2/5, tá bom? Não é muito prático trabalharmos com a radiciação exprimindo-a como potência de expoente racional. No entanto, essa definição pode permitir que em diversas situações seja mais fácil fazer simplificações em expressões que envolvem a radiciação e também um melhor entendimento das principais propriedades da radiciação. Antes de estudarmos detalhadamente suas propriedades, vamos rever o que estudamos sobre a radiciação nas séries anteriores, né? Então já estudamos a raiz quadrada, né? Que é esse exemplinho, raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 elevado a 2, que quer dizer 8 vezes 8, é igual a 64, ou seja, a raiz de 64, né, é igual a 8. A raiz de menos 64 não existe, pois não existe número real que elevado ao quadrado resulte em negativo, menos 64. Então, qualquer número ao quadrado, qualquer raiz quadrada negativa não existe, porque não tem como resultar em número negativo. Estudamos também a raiz cúbica de um número, que é A, né? É um número real B, tal que B ao cubo, B elevado a 3, é igual a e que nesse caso não há restrições quanto o radicando, que pode ser positivo, negativo ou nulo. Por exemplo, ao cubo, pessoal, nós podemos aqui calcular a raiz quadrada negativo do 8. Por quê? Porque se eu elevar ao cubo, pela regra de sinais, né, pela regrinha dos sinais, eu posso dizer que menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, eu consigo achar ele negativo aqui por conta das regras de sinal. Da regrinha de sinal. Também com ele positivo, ele também fica positivo, porque eu posso falar que 10 vezes 10 positivo é 100. 100 vezes 10 dá 1000 positivo. Então, ele também pode ser efetuado aí através o 1000 ao cubo, né? De forma geral, as radiciações de índices pares, né? Raiz quadrada, raiz a quarta, raiz a sexta, comporta-se de forma semelhante à raiz quadrada. E as de índice ímpares, que é cúbica, quinta, etc., de forma semelhante à raiz cúbica, né?
Ou seja, o 81 elevado a 4, a gente consegue fazer aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. O negativo a gente não consegue fazer ele se for par, né? Se a raiz dele for par. Então, se for ímpar, eu consigo, porque a regrinha de sinal, né? 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2 dá 16 positivo, né? Positivo 16 vezes 2 negativo, menos 32. Tá bom, pessoal? Agora na outra página, página 14, nós vamos começar aí uns exercícios. Por exemplo, o A. Eu tenho aqui essa expressão, a raiz, né, de 8 e o 3 aqui ao cubo, né? Isso aqui, ó, pessoal, esse aqui é o exemplinho da página anterior, tá? O que nós temos dentro aqui da raiz? O 8, né? O que nós vamos fazer? Ó, tá vendo que aqui dentro da raiz o 2 veio para fora, sem a raiz, né? E o cubo aqui fora, ele veio como o denominador aqui, certo? Então, nós vamos colocar, no caso também é o 3, nós vamos colocar o 3 embaixo. E vai ficar assim essa expressão, né? No caso, o 8. O 8 da raiz, né? No caso que foi para fora, o 3 foi no... e aqui. Tá ok, pessoal? Assim vocês podem dar continuidade a B. Vamos lá, B. O 27 que está dentro da raiz. Ele vai para fora. Tranquilo, né, pessoal? E o 3 vai aqui. Perfeito? Aí eu queria que vocês fizerem na próxima aula a gente corrige. Muito obrigado, boa aula.